presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, defendeu a descriminalização do aborto, porque, segundo o ministro, prender mulheres por interromperem a gravidez é, abre aspas, um infortúnio que não leva a lugar nenhum. Fecha aspas. A declaração ocorreu hoje durante a participação do ministro em uma aula magna da PUC do Rio. E explicar para as pessoas que ser contra o aborto, não querer que ele aconteça, tentar evitá-lo, não significa que se queira prender a mulher que passe por esse infortúnio, porque é isso que a criminalização faz. E impede que as mulheres pobres usem o sistema público de saúde, portanto, se mutilem e passem por imensas dificuldades. Essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil para que a gente possa votar isso no Supremo. Porque a sociedade não entende do que se trata. Não se trata de defender o aborto. Trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização, porque prender a mulher não serve para nada. Barroso revelou ainda a sua simpatia pelo movimento feminista. Embora seja do sexo masculino, sou um militante feminista de longa data. E quem acompanha a minha vida no Supremo Tribunal Federal saberá que a minha secretária-geral no Supremo Tribunal Federal é uma mulher, que a minha secretária-geral no Conselho Nacional de Justiça é uma mulher linda que está aqui presente, doutora Adriana Cruz, professora da PUC. A minha chefe de gabinete do Supremo é uma mulher, a minha chefe de gabinete no CNJ é uma mulher. Portanto, na minha vida e no meu gabinete, nós vivemos um matriarcado e tem dias que eu mesmo me sinto oprimido. Ana, estou curiosa para ouvi-la aí sobre as declarações de Luiz Roberto Barroso. É curioso, ele na PUC, Universidade Católica, defendendo aí a descriminalização do aborto. É inacreditável. Eu ia começar exatamente por aí, Paula. É inacreditável a hipocrisia, o discurso, a voz, né? Como se falasse assim, com calma, como enganar, né? De uma maneira enganando as pessoas, chamando as pessoas de ignorantes. Porque se eu falar assim, com calma, todos vão acreditar nas bobagens que eu falo. É impressionante, Paula, é impressionante. Eu estava curiosa, né? E o curioso eu ia perguntar se havia ali algum jornalista, alguma mulher para levantar a mão e perguntar assim: peraí, ministro, sentença de morte, o senhor quer falar sobre sentença de morte? Então vamos falar sobre sentença de morte para as mulheres nos ventres de suas mães, porque o primeiro direito da mulher, ministro, é o direito à vida. É o primeiro. Sem esse direito respeitado, o senhor pode falar e falar e falar sobre mais 20 mil direitos das mulheres, que se o primeiro não é respeitado, nada mais importa. O direito à vida dado pelo Criador, fim. Mulheres sendo esquartejadas, mortas e assassinadas nos ventres de suas mães. Fim. Só isso, ministro. Essa voz de veludo tentando convencer as pessoas de que matar crianças no ventre de suas mães, que tá tudo bem, que é política de saúde pública, faça-me o favor. O Brasil é um país cristão e cristãos, eles protegem a vida desde a sua concepção no ventre das suas mães. Eu estava lendo aqui, Paula, não sei se eu vou me adiantar nos vídeos, por favor, me interrompa se eu estiver adiantando, de outras falas dele, né, como combater a captura da religião para servir a causas políticas. Ele continuou falando que é preciso enfrentar a instrumentalização de líderes religiosos para captar votos. Ora, ministro, então, o que o senhor pensa de João Paulo II? Porque João Paulo II interferiu, sim,
de maneira pacífica na política do mundo, no leste europeu, principalmente, contra o comunismo, contra o nefasto comunismo, que matou mais de 110 milhões de pessoas no mundo e inspirou algumas revoluções políticas na região, revoluções pacíficas, através da fé, através da religião, mostrando a covardia que líderes comunistas perpetravam nas suas populações. Então, enquanto isso, a religião no Brasil ela pode se misturar com política, mas desde que os padres da teologia da libertação defendam grupos terroristas como Hamas. Não é mesmo, senhor ministro? O Cauti, você bem lembrou aqui, ministro Barroso defendendo aí movimentos feministas, mas o STF hoje a composição, 11 ministros, só uma mulher, Carmen Lúcia, e os 2 indicados de Lula foram homens, por enquanto, né, Cauti? Pois é, né? Assim, é surpreendente, junto à Paula, chega a ser ridículo quase. Uma fala como essa, sendo que os últimos 2 ministros nomeados na STF, um inclusive no lugar de uma mulher, que era a Rosa Weber, ambos foram homens, nomeados pelo presidente Lula. E cadê o presidente Barroso protestando pela ausência de mulheres? Hoje só há uma mulher em 11 ministros do STF, uma só, que é a ministra Carmen Lúcia, que inclusive hoje mesmo ela, me lembro, se não me engano, se me falha a memória, ela declarou que as mulheres foram silenciadas. E cadê o ministro Barroso para denunciar a total ausência e a progressiva substituição no Supremo Tribunal Federal de ministras mulheres por ministros homens por um governo que se diz feminista? Onde está o feminista Barroso, que deveria gritar isso aos 4 ventos, mas que evidentemente preferiu ficar calado, né? Isso eu queria lembrar, até homenageando a Ana e as mulheres dos Estados Unidos. Uma ministra, uma juíza da Corte Suprema Americana, né, que foi uma das primeiras, se não me engano, até a primeira mulher a chegar na Corte Suprema Americana, que é a Ruth Bader Ginsburg, que por sinal era uma progressista, era uma democrática, mas ela falava nos altos, né, e a frase mais famosa dela era I dissent, ou seja, eu discordo das decisões tomadas pelos outros ministros, mas ela falava nos altos. E ela, quando ela morreu, ela faleceu alguns anos atrás, ela foi homenageada até pelos ministros conservadores, pela sobriedade, pela elegância, né, pela contenção, né, pela integridade também que ela manteve ao longo de sua carreira. Ela sim foi uma feminista, mas de verdade ela batalhou para chegar onde chegou. Ela nunca falou em público frases como o ministro Barroso está falando, ou seja, falta estilo ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e acho que o Supremo Americano, a Corte Suprema Americana, poderia ensinar muita coisa para os ministros nessas latitudes. E aí, Piotr, trazer de novo... Será que a gente consegue exibir novamente o trecho do ministro Luiz Roberto Barroso, principalmente ali quando ele fala sobre a questão do aborto? E explicar para as pessoas que ser contra o aborto, não querer que ele aconteça, tentar evitá-lo, não significa que se queira prender a mulher que passe por esse infortúnio, porque é isso que a criminalização faz. E impede que as mulheres pobres usem o sistema público de saúde, portanto, se mutilem e passem por imensas dificuldades. Essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil para que a gente possa votar isso no Supremo. Porque a sociedade não entende do que se trata. Não se trata de defender o aborto. Trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização, porque prender a mulher não serve para nada. Piotr. Eu vou só voltar um pouquinho na discussão desta semana, inclusive, com relação ao porte de drogas. O ministro Barroso, ele inverte a questão para tentar ganhar apoio para a tese que ele defende, que no fim é exatamente aquilo que todo mundo está entendendo. Na questão das drogas, ele diz assim, nós não estamos discutindo legalização, nós não estamos modificando os atos normativos editados pelo Congresso. Aí o ministro André Mendonça disse, bom, se eu estou tirando da esfera penal e indo para a esfera administrativa, então não tem criminalização, então está se descriminalizando. Não teve uma resposta à altura. Aí agora, em relação
ao aborto, como ele diz aí especificamente neste caso, ele vai lá e diz exatamente o seguinte: não é que nós estamos querendo criminalizar ou descriminalizar o aborto, a gente só quer tratar numa outra esfera. Tá, mas e se houver, dentro desse entendimento que ele defende, uma explosão de abortos? Como é que se explicaria isso? Então as pessoas vão se sentir no direito de fazer qualquer coisa. E aí vai lá e faz um aborto. Em que tempo, em que momento? Respeitando qual a lógica de saúde? Qual o estudo que ele se baseou, por exemplo, que deixar as meninas, por exemplo, e mulheres fazendo aborto a qualquer momento? Quantos abortos, por exemplo, o corpo de uma mulher suporta? Eu estou pegando a tese dele, que ele defende isso, e estou colocando, digamos, problemas que são razoáveis de serem pensados numa decisão de assunto tão grave, tão controverso. Daí que, como disse em relação às drogas, vou dizer novamente em relação à questão do aborto. Não é assunto para 11 iluminados decidirem. Esse é um assunto de clara exposição e necessidade de anseio popular representativo que só o Congresso da República tem. Não dá para pedir para mais alguém fazer isso. Então, quer dizer, o Supremo vai lá e diz, o porte pode. Tá, mas essa droga vai ser comprada de quem? Do tráfico. Então o sujeito que está usando, mas é só para consumo pessoal, acabou de alimentar um negócio que mata outras pessoas, o tráfico. Qualquer especialista de segurança vai dizer de uma forma muito clara para você, de uma forma indubitável, inclusive, que o tráfico hoje é o maior problema e é quem alimenta todas as facções criminosas do país. Então, a história do porte, mas é para consumo pessoal, não é tão inocente assim. Não no que provoca na sociedade. Volta à questão das mulheres. Eu não vou nem usar os argumentos, por exemplo, que são absolutamente justos. Eu só estou usando aqui em relação a, por exemplo, seja agenda de costumes, que é uma maneira de diminuir a discussão também. Quando alguém fala, isso é agenda de costumes. Mas isso é uma questão religiosa. Não, por que você está diminuindo isso? Você não tem direito de diminuir. Se for ou não for, também não é razão para você diminuir essa discussão. Mas eu estou só me prendendo aos argumentos do próprio Barroso. Qual é a evidência que ele trouxe que o que ele defende é melhor do que o que se tem nesse momento? Esse é o problema quando o Supremo decide questões controversas, ou não, mas assuntos que precisam de representatividade popular para o debate ser realmente plural, e dizendo assim, pode, não, libera, porque eu estou protegendo a mulher. Qual é a evidência que ele está trazendo para comprovar essa tese dele? Não basta uma opinião. Nós estamos falando de algo que há um entendimento, se ele acha que esse entendimento é ruim, prove que a sua alternativa realmente é sustentável e melhor. Então, o ministro Barroso, ele tem oratória, obviamente, é um advogado, já era um advogado famoso quando foi indicado ao Supremo, embora tenha defendido Cesare Battisti na situação que foi, o Cauti pode dar mais detalhes como italiano aqui, a Itália viu aquilo como uma afronta a todo o aparato legal italiano, que, bom, esse é um outro assunto, mas enfim. Mas ele inverte a posição para tentar justificar e dar legitimidade à opinião dele e deslegitimar a outra opinião. Desculpa, ministro, não. Vamos pelo caminho da honestidade intelectual, ponto a ponto, causa e consequência. Aí a sociedade começa a entender. A sociedade entende as coisas que estão sendo discutidas no país, sim. Não diminua a opinião pública brasileira, ninguém tem esse direito. Antes de ouvir o Alexandre, a Ana levantou a mão, Ana? Levantei só porque eu queria pegar esse gancho rapidamente do Piotto em relação o que acontece se liberar o aborto da maneira que o ministro Barroso aconselha que seja liberado no Brasil. Piotto, de novo, eu venho do futuro. A Califórnia é exatamente o lugar onde o ministro Barroso quer chegar. Eu fiz parte, como voluntária, de uma ONG aqui em Los Angeles, se chama Pregnancy Help Center. É uma ONG que visa dar toda a assistência para as mulheres que chegam ali grávidas e que têm problemas financeiros, psicológicos, enfim, domésticos, e tem uma série de voluntários ali que ajudam essas mulheres, um time grande de voluntários médicos, enfermeiras, conselheiras, enfim, psicólogas, que ajudam essas mulheres em situações complicadas nas suas vidas.
E logo que elas chegam ali, elas fazem um cadastro, né? Ali não tem julgamento nenhum, você vai para o inferno, você não vai, nada disso. É uma ONG que visa ajudar as pessoas. E ali no cadastro existe uma pergunta se ela já fez algum aborto e quantos. Olha, eu já vi cadastros de mulheres de 25, 26, 27 anos com 6 abortos, 7 abortos, que voltam depois para a ONG procurando ajuda psicológica, porque depois não conseguem engravidar, porque depois tem uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos, todos dentro da categoria de PAS, Post-Abortion Syndrome, uma síndrome que atinge muitas mulheres depois de um aborto, e nada disso é discutido. Querem discutir a saúde da mulher sem mostrar o outro lado nefasto de um mercado de abortos. Um mercado que simplesmente, quando é liberado, o aborto se torna uma medida quase anticoncepcional. Não dá para falar anticoncepcional porque a concepção já foi feita, mas engravidei, aborta. É uma facilidade que acaba com a vida, com a psique, com a alma das mulheres, e isso não é discutido. Então eu queria trazer esse ponto aqui também, que eu acho que é muito válido nessa discussão. Não sei se o ministro Barroso vai considerar, porque acho que o ministro Barroso não acredita muito em João Paulo II, mas João de Deus, o outro. Alexandre, quero te ouvir mais um exemplo aí de um ministro do Supremo Tribunal Federal falando fora dos autos de um tema tão delicado que deveria ser tema, assunto para o Congresso Nacional. Bom, não custa lembrar que o Código Civil, no seu 2º artigo, já diz que a lei garante os direitos do nascituro desde a concepção. Um dos direitos é o direito à vida. Bom, mas eu ouvi o ministro dizendo que é um militante feminista. É estranho a gente ouvir imagina um ministro da Suprema Corte da Alemanha, da França, dos Estados Unidos dizer que é militante em alguma coisa. Ele é um militante feminista. Eu não sou feminista e não sou machista. A minha única militância é pela Constituição. E por isso eu acho que o ministro está enganado quando diz que temos que discutir o assunto porque vamos votar, nós do Supremo. Não. Quem vota assuntos assim é o mais poderoso dos poderes. É o que faz as leis. É o que pode mudar a Constituição se não for cláusula pétrea. É o poder legislativo. Né? Agora, ele, votando como juiz, já está... Eu acho que a lei orgânica da magistratura já o deixa impedido, uma vez que o que nós ouvimos aqui, ele já adiantou o voto, que ele é pró-aborto. Né? Pró-aborto não, pró-descriminalização do aborto. Não pode ser criminalizado. Então já adiantou o voto. Então já não pode votar. Né? Só que as coisas não são assim como a gente lê na Constituição. Eu sou militante da Constituição.